pessoal, eu sou o Antônio Zeuxis e eu estou aqui hoje para trazer a aula 2 da Semana do Profissional de Educação Física. Ontem com meu sócio e colega PH, o Paulo Henrique, vocês tiveram uma aula muito legal sobre business, sobre venda, sobre como o profissional de educação física pode se posicionar, pode vender o seu produto, seja ele o serviço de personal trainer ou dono de uma academia, dono de um pequeno ou de um grande negócio. São estratégias para você conseguir prospectar dentro do seu business, como você vai oferecer o seu produto para os seus clientes. E hoje a gente vai, que é a minha parte dentro da nossa mentoria, dentro do nosso curso, a gente vai falar um pouco sobre como construir um programa de treino, como construir um programa de treino funcional. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, entrar na parte específica dessa aula aqui, eu queria falar um pouquinho de mim para vocês, principalmente para você que ainda não teve a oportunidade de me conhecer. Meu nome é Antônio Zeuxis, como falei no início, sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás e eu atuo no mercado fitness desde o ano de 2007. As minhas áreas de atuação, elas se dividiram. Eu sempre trabalhei em sala de musculação, com treinamento de força, trabalhei por mais de 10 anos dentro de sala de musculação e personal trainer, para esse público, até que no ano de 2012 eu tive meu primeiro contato com o treinamento funcional, que foi através do CrossFit, Desde então não parei mais de trabalhar, de treinar, de praticar essa modalidade, de ser professor, me qualifiquei todos os cursos, a grande maioria dos cursos que eu fiz, de aperfeiçoamento foi nessa área. Então eu fiz o meu curso de Level 1 da CrossFit, fiz o curso de Level 2, dentre vários outros cursos dentro desse segmento. Mas antes assim também queria até falar um pouco da minha trajetória, que talvez ela pode te inspirar um pouco aí, ainda não é uma trajetória de sucesso, mas eu estou em busca dele e é uma busca incessante, mas sou muito feliz com tudo que eu construí até aqui. Eu me mudei para Goiânia, eu nasci no interior de Goiás, mudei de Goiânia exatamente para fazer a graduação em Educação Física. E aí, por conta de meus pais ter um pouco de dificuldade de me manter, de me sustentar numa cidade grande, com um custo de vida mais elevado, eu desde muito cedo, desde que me mudei para cá, precisava trabalhar, precisava caminhar com as próprias pernas, Embora sou extremamente agradecido aos meus pais que me deram todo um suporte aí durante esse período. E aí eu precisei trabalhar fora da nossa área, fora da área de educação física. Então eu cursava educação física, mas eu trabalhava em outro segmento porque ele trazia um retorno financeiro um pouco melhor. E assim eu fiquei até o ano de 2007, foi o ano que eu me formei. No início do ano de 2007 eu entrei numa academia, foi meu primeiro contato no mercado fitness, fui trabalhar numa sala, estagiar numa sala de musculação. Eu tinha um projeto de pesquisa na universidade, que depois se tornou minha monografia, então do estágio mais esse projeto de pesquisa eu tinha uma renda que dava para suportar, para pagar minhas contas e eu consegui viver aqui na cidade grande, que era o meu grande desafio. E aí no final do ano de 2007 teve um concurso da Prefeitura Municipal de Goiânia para Educação Física Escolar, para dar aula em escola. Eu fiz esse concurso, fui aprovado e fui chamado logo no começo do ano. Até tive que fazer uma colação de grau especial para eu conseguir assumir esse serviço lá. Então, no começo do ano de 2008, eu me dividia. Eu trabalhava numa sala de musculação de uma academia em Goiânia, trabalhava numa escola e tinha alguns ali, 2 alunos de personal, porque eu estava só no início da minha carreira. Na escola eu fiquei por 3 anos, mas eu não era feliz ali, não tinha um retorno financeiro que eu esperava e eu não era realizado profissionalmente. E aí surgiu uma possibilidade de trabalhar numa grande academia, a possibilidade de participar de um treinamento, de uma grande academia aqui em Goiânia. Foi onde eu meti a cara, entrei, eram 26 pessoas de início, dessas 26 ficaram 11, dessas 11 precisava sair um. Então eu precisava tomar uma grande decisão na minha vida naquele momento. Se eu queria seguir no mercado fitness para trilhar minha carreira como personal trainer ou se eu queria a estabilidade, embora ganhasse pouco, do serviço público, Pois eu enfrentei, conversei com alguns colegas que me encorajaram, meus pais também me encorajaram bastante. Eu pedi exoneração, pedi para sair do serviço público e meti a cara nesse processo seletivo dessa academia. Graças a Deus fui aprovado e ali onde tudo começou, as coisas começaram a acontecer um pouco mais para mim.
Eu até costumo brincar que nesse período da minha vida era mais fácil você encontrar meu nome no SPC Serasa do que na minha própria carteira de identidade, né? No meu próprio CREF, porque eu tive que dar um passo para trás, ganhar muito menos do que eu estava ganhando para eu pensar lá na frente, né? Eu entrei nessa academia ganhando 50% da hora aula, acho que era até igual ou até mais baixo do que eu ganhava como estagiário há um ano atrás, há 2 anos atrás. Mas enfim, meti a cara e não arrependo nem um pouco disso. E ali eu comecei a trilhar o meu caminho, comecei a me qualificar mais, fazer mais cursos, né? Fiz uma mentoria específica para o trabalho como personal trainer. E aí, graças a Deus, a minha carreira ela começou a ganhar um novo formato, um novo processo, né? Que eu sou muito feliz, né? Graças ao meu trabalho, ao meu esforço, que eu consigo construir. Hoje eu posso falar que eu sustento minha família com o que eu ganho como personal trainer, eu consigo ajudar meus pais, eu consigo morar em um lugar que eu nunca imaginei morar aqui dentro de Goiânia, graças a essas escolhas que eu fiz lá atrás e principalmente aquilo que eu almejei, né? Que eu busquei. Então, para que eu estou contando essa história para você? Porque às vezes na nossa profissão, na nossa área, a gente vê vários colegas desistindo da profissão. E toda vez que eu vejo um colega desistindo, né? Porque geralmente quem fez aquilo como sonho, quer encarar a educação física como profissão, ele tem um monte de sonhos e desejos. E ele precisa trabalhar muito e duro para que esses sonhos sejam realizados. Então o que eu quero dizer para vocês é assim, não desanima, foquem e procurem principalmente se qualificar. Essa semana do profissional de educação física, ela vem exatamente para isso aí, para ajudar você a se qualificar um pouco mais e a buscar, a almejar, né, a alcançar os sonhos que você tem dentro da carreira. Então não desista da nossa profissão não. Se você gosta realmente de ser professor de educação física, seja personal trainer, dono de box, do que quer que seja, se você gosta de mudar a vida das pessoas através do exercício físico, através da atividade física, não desista da nossa profissão. Vem com a gente, que a gente tem um monte de ferramentas para entregar para você, que com certeza, se você souber usar, você pode mudar a sua vida profissional como a minha foi mudada há uns anos atrás. Bom, então chega de história, vamos ao que realmente interessa, que é apresentar um conteúdo muito bacana para vocês. O que compete a essa aula de hoje, que eu procurei resumir de uma maneira bem sucinta, é entregar algumas ferramentas para que você consiga não só programar um treino funcional, mas também interpretar um treino funcional. Hoje, o que o profissional faz? Primeira coisa, primeiro problema que a gente tem. Na faculdade, eu particularmente, né, se alguém souber aí, até pode mandar aí nos comentários, mas nas faculdades, assim, nos cursos de graduação em educação física, espalhados que tem aí pelo Brasil, o conhecimento sobre treinamento funcional, ele é pouquíssimo, ele não é oferecido, ele não é ofertado. Ou se ele for ofertado, ele é de uma maneira muito sucinta, muito breve. Então, o professor, quando ele quer ingressar nessa área, ele precisa buscar coisas além, né, do que a universidade ensina. E é esse o meu objetivo, trazer exatamente esse conhecimento que você não conseguiu adquirir lá dentro da universidade. Então, o que o professor faz hoje em dia? Primeiro, ele se preocupa muito em simplesmente aprender os movimentos, né? Aprender exercício funcional, que é importante e é essencial para você dar uma boa aula. E o segundo ponto é hoje, com o acesso, com as tecnologias, você procura aí umas centenas de bons treinos aí que você tem na internet, você gosta do treino, você vai lá e aplica nos seus alunos ou aplica em você mesmo. E isso aí pode dar certo ou pode não dar tão certo assim. Então o que eu quero entregar para você é assim, ó, que se você inclusive for copiar um treino, né, um treino meu, um treino de qualquer outro treinador aí, que você consiga interpretá-lo melhor, que você consiga entender melhor o que aquele programa de treino quer, para que você consiga acertar mais com os seus clientes. E o segundo ponto, que não é menos importante do que esse lance de entender, de programar treinos, é uma parte que eu gosto de falar que eu chamo de gestão de aula. O que é a gestão de aula? São as ferramentas, os mecanismos que você vai adotar, que você vai ter para você gerenciar a sua aula. E aí eu já adianto para vocês que os detalhes mais sutis, eles vão fazer grande diferença dentro da sua aula. Então, assim,
hoje, né, a grande clientela que eu tenho como personal trainer, eu consegui, não foi simplesmente oferecendo meu trabalho, né? Eu estou entrando em rede social, começando a me familiarizar mais com rede social agora. Eu construí uma carreira toda lá atrás, né? Com a vitrine que eu tinha, com as aulas, com a sala de musculação que eu pude ficar, com as aulas dentro de um box de CrossFit que eu consegui ministrar, né? Então eu me qualifiquei para depois, né, ali na vitrine, ali no dia a dia, eu conseguir conquistando e cativando os clientes para que eles me quisessem como personal trainer deles. Bom, primeira coisa que a gente tem que estar ciente quando a gente fala sobre treinamento funcional de alta intensidade, sobre um programa de treinamento funcional de alta intensidade, que a gente não pode negar tudo aquilo que a educação física já construiu, né? Então, às vezes a gente tem um equívoco, a gente acha que os exercícios funcionais eles podem ser passados aleatoriamente, de qualquer jeito, que isso não vai fazer diferença, que você pode passar mais do mesmo todos os dias, que isso aí não vai fazer diferença, que você não pode treinar força no treinamento funcional, é só um treino de condicionamento cardiorrespiratório. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que não é assim, que existem sim alguns procedimentos que podem ser adotados e eu vou apresentar para você o meu mecanismo. E aí o que eu te peço é assim, ó, se você não acreditar assim de início, eu vou te pedir para você usar. Usa em você primeiro, testa, vê para mim, se não der certo você pode me falar. Mas eu tenho certeza, tanta convicção que vai dar certo, que você pode confiar muito no que eu falar aqui, em cada detalhe que eu falar aqui para você, tá? Isto posto, né, isso colocado, a gente tem que levar em consideração que qual que é a grande diferença? Geralmente a gente compara muito o treinamento funcional com os outros estilos de treinamento que existem aí dentro do mercado fitness, dentro da educação física. Primeira coisa, que o que vai mudar no treinamento funcional é o treinamento funcional de alta intensidade, ele não possui uma especialidade única. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia do treinamento funcional não é você focar em uma única valência física. Fazendo um paralelo, na musculação, por exemplo, quando na musculação você objetiva treinar força. Então você ali objetiva desenvolver a sua força, a sua resistência muscular localizada, né? Sua resistência muscular, né? De uma maneira geral, mas você não objetiva outras valências físicas. É um treino específico para essas valências. Num treino de corrida, de bike, de remo, você objetiva, né, desenvolvimento de resistência, de condicionamento cardiorrespiratório, dentre outras valências. Na ideia, né, do treinamento funcional de alta intensidade é que você consiga trabalhar em todas as valências com o mesmo grau de importância, com o mesmo grau de relevância. Então a gente vai pegar as 10 valências físicas, né? Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, agilidade, coordenação motora, equilíbrio e precisão. Você não vai negligenciar nenhuma dessas valências dentro do seu programa de treinamento. Então, um praticante de treinamento funcional, ele não só pode, como deve treinar força. Um praticante de treinamento funcional, ele precisa de treinos de potência. E assim vai em todas as valências físicas. Então, o primeiro ponto, para se programar um treino de funcional, para se compreender um programa de treino funcional, é você entender, né, os dois processos básicos ali que acontecem dentro de um programa de treino. O primeiro processo é que eu gosto de chamar de treino específico. O que é esse treino específico? É um tempo destinado da sua aula onde você vai trabalhar alguma habilidade ou alguma valência específica, né? Aí você pode trabalhar força, né? Algumas, você pode trabalhar uma ou duas caso seja necessário, esteja dentro ali do seu planejamento. Mas força, quando você for fazer o treino específico de condicionamento cardiorrespiratório, de mobilidade articular, de potência. Então, todos esses treinos é onde você vai fazer um treino específico dentro daquela modalidade. E aí, diferente do que muita gente às vezes imagina, a gente tem que pensar que cada parte da aula ela tem uma importância, ela é a mais importante para aquela parte. Por exemplo, qual que é o tipo de treino mais importante para a mobilidade, para o desenvolvimento da mobilidade articular? Um treino específico de mobilidade articular.
Se você quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório do seu aluno, nada melhor do que um programa de treino de condicionamento cardiorrespiratório. Se você quer aumentar a força, nada melhor do que um programa de treinamento voltado para a força, né? E por aí vai. Então, a gente compreendendo isso, essa primeira parte, essa parte das habilidades específicas, né, onde você vai desenvolver as habilidades específicas, a segunda parte é o que a gente chama de METCON, que é uma sigla que vem do inglês Metabolic, vocês desculpem o inglês aí, hein? Metabolic Conditioning, METCON. METCON é onde você vai reunir todas as habilidades que o seu praticante já construiu, ele já consegue executar e você vai jogar intensidade nela, né? Então ele vai trabalhar num formato de circuito, seja ele intervalado ou contínuo, e aí para ambas as partes, tanto para a parte específica quanto para a parte do METCON, as metodologias de treinamento elas são as mais variáveis. Se eu for falar aqui só de método de treino, a gente consegue fazer mais umas 3 aulas dessa, né? Mas tem tudo isso e os meus esmiuçado lá dentro do nosso curso. Então, no METCON é onde você vai desenvolver o trabalho, por muitas vezes, mais intenso dentro da sua aula, né? Por isso que muitas vezes os alunos às vezes confundem, eles acham que essa parte é a parte mais importante da aula, mas não necessariamente é. Para o desenvolvimento global, cada parte da aula ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância e isso tem que estar ciente aí para a gente, tá bom? O segundo ponto, dando uma sequência aí, para você entender como é que funciona, né, um programa de treino funcional de alta intensidade, vai aparecer aí na sua tela um pequeno treino e eu vou fazer algumas reflexões sobre ele. Mas de antemão já adianto assim, ó, que o que é mais importante de você entender como praticante, para você passar para o seu aluno, é que o que é mais relevante do que qual exercício seu aluno está fazendo, quantas repetições ele está fazendo, é como ele se comporta durante o treino. Qual é a intensidade e a velocidade que ele aplica. É o estímulo que o corpo dele está sentindo. É isso aí que vai determinar os resultados. Lá na musculação é uma atividade segmentada, é tudo mais simples, né? Você quer treinar, a primeira coisa, você vai treinar a sua força, você vai definir ali se o treino é tensional, metabólico, vai definir os exercícios que você vai trabalhar, você pode dividir por membro superior e inferior, peito, tríceps, ombro, né? E aí as metodologias, né? Os sistemas de montagem, eles são os mais variados possíveis. Dentro do treinamento funcional, você tem que pensar mais no estímulo que você está oferecendo. É o seu treino que induz o trabalho que você está objetivando com o seu aluno. Vamos lá? Bom, então como eu falei anteriormente, a gente vai agora exatamente avaliar um treino para que a gente consiga visualizar isso que eu falei sobre você entender como que é importante a forma como o praticante, como seu aluno, né, como a pessoa que está executando aquele treino, a maneira como ela comporta durante o treino vai ser determinante de qual treino ela está fazendo. Então vamos lá, vai aparecer uma tela aí para você agora. Então eu peguei um METCON aqui, que eu adoro usar esse exemplo aí nos meus cursos, porque ele é bem simples e é bem fácil da gente ver a visualização. Ele é um treino da CrossFit que chama Daiane. O que consiste esse treino? Ele é um 4-time de 21, 15, 9 repetições. O que significa esse 4-time? Significa que você tem que executar, né, esse treino no menor tempo possível. Então não tem um tempo de descanso específico, ele é um treino contínuo. Você vai descansar ou não à medida com que você necessitar. Quais são os exercícios? Deadlift, né, que é o levantamento terra, e handstand push-up, um exercício de empurrar, né, aquele de cabeça para baixo lá na parede. Então, só fazendo um briefing bem simples aí do treino, você tem que realizar no menor tempo possível 21 repetições de deadlift, 21 handstand push-up, 15 repetições de deadlift, 15 repetições de handstand push-up, 9 repetições de deadlift, 9 repetições de handstand push-up, finalizou o seu treino. Cargas, qual que é a sugestão de carga para esse treino? 225 libras para os homens, que dá 102 quilos, e 155 libras para as mulheres, que é o total de 70 quilos. Então é uma carga aí considerável, né? Vamos imaginar 2 cenários aqui. O nosso exemplo A aí, o atleta A, ele terminou esse treino para 3 minutos e 32 segundos.
O atleta B, nosso exemplo B, ele terminou para 9 minutos e 44 segundos. Quais são as reflexões que eu quero trazer aí para vocês? Olhando esse treino, a gente vê aí, né, olhando para os dois exemplos aí de A e B, a gente vê que tem uma discrepância muito grande em relação ao tempo com que cada um terminou. O que isso aí está mostrando para a gente? Que embora eles tenham feito os mesmos exercícios, a mesma quantidade de repetições, né? Se a gente somar 21, 15, 9, dá exatamente 45 repetições. Então, ao final desse treino, o atleta vai ter feito 45 repetições de deadlift, 45 repetições de handstand push-up. Então, mesmo que eles tenham feito os mesmos exercícios, as mesmas 45 repetições e a mesma carga de trabalho, né? Eles fizeram um treino com a mesma carga de trabalho, a gente pode afirmar que eles fizeram treinos, né? Que eles fizeram treinos completamente diferentes. Por quê? Exatamente pelo tempo com que cada um conseguiu executar o treino. Se a gente parar para pensar aí, para analisar, o atleta A, que terminou em 3 minutos e 32, para ele fazer 45 repetições de cada exercício desse em 3 minutos e 32, né, dividido em 21, 15, 9, significa que ele não parou, ele fez num ritmo muito acelerado, né? Com certeza ele fez essas repetições de deadlift, de handstand push-up sem quebra, ele executou o treino num ritmo muito forte e de forma contínua, né? Essa carga, ela não representava uma carga tão pesada para ele, né? Se ele precisar quebrar, ele fez pequenas pausas, ou seja, ele foi rápido, né? O atleta B, ele já se encontra em um outro cenário, tem uma diferença muito grande de tempo aí, ele já terminou para 9 minutos e 44. O que isso aí está querendo dizer para a gente? Que provavelmente essa carga ficou muito pesada para ele, talvez ele não consiga executar bem, né? Não tem tanta habilidade para executar o handstand push-up de uma maneira eficiente, né? Então a gente tem que avaliar o porquê que esse aluno ele demorou tanto tempo para executar, né? Tanto tempo a mais para executar esse treino. Onde que eu quero chegar? As adaptações que elas são construídas dentro de um programa de treino, dentro de um treino funcional de alta intensidade, elas vão aparecer à medida com que o professor entende o que o treino quer, né? Esse treino da CrossFit, o Daiane, ele é um treino que ele pede para ser feito com essa característica que o atleta A fez. É um treino de explosão, de velocidade. Você precisa trabalhar com uma carga com que você consiga realizar ali os deadlifts, as 21 repetições da série inicial, ou sem quebra, ou com uma quebra ali muito rápida. Você não pode sofrer naquela carga. Você não pode adicionar vários intervalos no treino da maneira com que o atleta B fez, né? Então ele tem que ser um treino onde você consiga fechar ele para baixo de 5 minutos, para baixo ali, sei lá, um tempo máximo aí de 7 minutos. Então se você dentro de uma turma ali, seja uma turma de personal, uma turma coletiva, você precisa procurar adaptações com que todos os seus alunos eles treinem com o mesmo estímulo, com a mesma ideia. Né? Então, o que a gente pode fazer de adaptação para que ela seja efetiva e você consiga atingir esses resultados aí com os seus clientes? Você precisa escolher, né, ajustar a carga, né, abaixar a carga para o aluno que essa carga de 225 libras ou 155 para as mulheres fica muito pesado. Você precisa adaptar o exercício de habilidade, né, de maior habilidade, que é o handstand push-up. Às vezes a mecânica, a deficiência dele é técnica, ele ainda não consegue, ele ainda às vezes não tem força para executar uma empurrada lá de ponta cabeça. Então você precisa passar um outro exercício, né, que vai conseguir evoluir ele para que ele consiga chegar a executar esse movimento de uma complexidade maior, tá? Então você entender o que o treino quer é o primeiro passo, né, antes de você prescrever, antes de você passar esse treino. E aí o que eu gosto de falar é assim, ó, dentro de uma turma, vocês vão ver que isso aí vai acontecer com certa frequência, sabe? Assim, vai um aluno terminar muito mais rápido que o outro. Isso não é um problema grave, não é o fim do mundo. O que é ruim é se você, professor, não se preocupar com isso. Se você achar que está tudo bem, que está tudo certo, que vida que segue,
né, significa que você é um professor e pronto. Agora, se você é um profissional, você precisa, e você pode e precisa reconhecer se você não acertar com determinado aluno. Então não faz problema nenhum, não tem problema nenhum você chegar no final da aula e falar, poxa, fulano, cara, errei com você hoje, trabalhei numa carga muito alta ou trabalhei numa carga muito baixa, né? Eu não acertei no treino para você. Isso não é demérito algum, muito pelo contrário, ele demonstra ainda mais cuidado. Então, galera, se liga aí que eu vou passar um mecanismo bem fácil e bem simples para você conseguir identificar e categorizar cada tipo de Metcon, porque aí você vai saber certinho, não só como interpretar, mas também como prescrever, né, esse tipo de treino. Então a gente vai pegar e vai utilizar um modelo que chama modelo baseado na duração de esforço. Como que ele funciona? Você vai dividir os treinos em 4 categorias. A primeira categoria é o sprint, que ele vai incluir exercícios, né, uma duração de treino de 5 minutos ou menos de esforço total. Então são aqueles treinos de altíssima intensidade e curta duração, como o próprio Daiane aí que eu mencionei anteriormente. O B é o treino curto, ele vai ter uma duração ali mais ou menos de 6 a 12 minutos. Terceiro grupo é o treino moderado. O treino moderado ele vai ter uma duração de 13 a 20 minutos. E por fim, vem o treino longo, que ele vai ter uma duração acima de 20 minutos. E aí eu quero fazer algumas ressalvas sobre cada um desses aí. Primeira coisa, esses tempos aí é só uma maneira de você categorizar, de você ter um norte, tá? É igual quando a gente fala lá na musculação, no treino de força, que músculo não sabe contar. Então você não precisa preocupar com que número de repetições você está fazendo. Você não precisa preocupar, mas o número de repetições, dar uma margem a um número de repetições para o seu aluno, ajuda a induzir o trabalho que você quer, né? Se você quer um trabalho mais tensional ou metabólico, por exemplo, né? Dentro de um treino de força. Então esses tempos aí, dentro do Metcon, eles vão exatamente induzir o trabalho que você quer. Se você vai lá, orienta o seu aluno que ele tem que fazer determinado treino abaixo de 5 minutos, ele já está lá no subconsciente dele, né? Você já falou para ele, sem nem entrar nesse mérito, mas você já mostrou para ele que o treino precisa ser feito de forma rápida, explosiva, né? Então esses tempos aí, eles ajudam só para nortear o trabalho. Tá bom? Se passar um pouquinho ou faltar um pouquinho, obviamente, não tem problema. Segundo ponto, que é extremamente importante, é você pensar que nenhum, né, nem o sprint, nem o curto, nem o moderado, nem o longo, nenhum é melhor do que o outro. O que garante a evolução do praticante, do aluno, é ele treinar, né, ser o mais fiel possível à característica de cada um desses. E para que ele seja o mais fiel possível à característica de cada um, você precisa, né, como professor, oferecer todos esses tipos de treino. Se todo treino funcional do seu aluno, né, o aluno só gosta de fazer lá o longão, o cardiozão longo, o treino longo, treinos, né, Metcons com duração, com Metcons com duração maior do que 20 minutos, com certeza a sua programação ela vai ficar um pouco limitada. Então você precisa variar dentro desses estímulos. Você precisa colocar o seu aluno para treinar Metcons no estilo de sprint, Metcons curtos, moderados e longos, tá bom? Então assim, a nível macro, você tem que pegar ali os treinos, né, de 1 ou 2 semanas e você tem que ver todos esses tipos de treino lá prescritos. Se você não conseguir visualizar isso, é porque está ficando falho isso na sua programação, tá? Então você precisa entender disso certinho. Terceiro fator, como eu já falei por várias vezes aqui quando estou falando dessa parte técnica, é você fazer o seu aluno entender da maneira mais prática possível o que cada treino pede, como que ele vai se comportar. Vou dar um exemplo bem simples para isso. Vamos imaginar uma corrida aqui de 5 km. Se eu vou lá e peço meu aluno para correr 5 km no menor tempo possível de forma ininterrupta, né? Ou seja, ele não vai parar de correr até ele completar o 5º quilômetro, né? Os 5 km de corrida. Ele vai correr numa velocidade X, né? Contínua e constante. O simples fato de eu intervalar esses 5 km, por exemplo, eu vou lá e peço para ele fazer 5 trechos de 1 km, sendo que a cada vez que ele concluir um trecho desse, ele vai descansar caminhando durante 3 minutos. Né?
O simples fato de eu fazer isso aí, eu já estou oferecendo um estímulo diferente para ele. Se ele corre na mesma velocidade, o treino contínuo e o treino intervalado, isso aí não vai surtir efeito para ele. Só vai surtir efeito, só vai surtir adaptações fisiológicas para ele se ele comprar a ideia do treino intervalado. Então você tem que mostrar para ele que ele precisa correr esse 1 km mais rápido, né, num pace mais acelerado do que ele corre os 5 km de forma ininterrupta. Se ele corre numa esteira, por exemplo, tá fácil de você fazer isso com ele. Por quê? Porque você tem a velocidade lá marcando. Então, por exemplo, se ele corre 5 km, um exemplo simples, a 10 km por hora, você vai pedir para ele correr com 11 km por hora ou 12 km por hora. Esse processo é intervalado. Entendeu? Então, a partir desse exemplo, você joga para todos aqui. O aluno precisa entender como que ele tem que executar o treino. Ele entendendo como que ele tem que executar o treino, ele vai te oferecer muito mais feedbacks de como foi. Então, às vezes, principalmente um aluno que você está conhecendo, às vezes você não vai acertar na primeira aula, né? Mas você vai conhecendo ele e isso aí não vai fazer não vai ter um significado pequenininho, não. Isso aí vai fazer toda a diferença, né, dentro de um programa de treinamento funcional eficiente e inteligente. Você entender, você fazer o seu aluno treinar aquilo que o treino está pedindo. Beleza? Espero que isso faça muito sentido para você, porque isso aí faz muita diferença dentro das minhas aulas. Bom, moçada, então para finalizar essa parte de como construir um programa de treinamento, de treino funcional, né, de alta intensidade, vou fazer um breve resumo aqui de tudo que eu tentei elucidar, né, e clarear aí na cabeça de vocês. Ou às vezes criar mais inquietudes e etc. Né? Então você vai pegar a sua aula, o seu programa que você quer desenvolver, e aí você vai fazer esse roteiro aqui, ó, que não tem como dar errado. Passo 1, você primeiro desenvolver qual área específica você quer trabalhar naquele dia de treino. Então assim, vamos nas 3 principais que não tem como você errar. Você vai escolher se você vai trabalhar de forma específica força, condicionamento cardiorrespiratório ou potência. Pode misturar elas? Pode, mas não preocupa com isso agora. Preocupa em trabalhar. O segredo de quem está começando ou de quem, mesmo que você já tenha muito tempo de carreira, mas você está começando nessa área de treinamento funcional, né, é você não inventar. Faça o básico bem feito que não tem como dar errado. Então você vai escolher entre força, condicionamento cardiorrespiratório e potência. E escolheu isso aí, né, montou o seu treino, né, seja ele de força, do que quer que seja dentro dessa área, aí você vai passar para outra parte da sua aula, que é o Metcon. Aí lá na hora do Metcon, você tem que selecionar, antes de selecionar os exercícios que você vai trabalhar, você precisa pensar a duração que você quer com o seu treino. Se é um sprint, se é um treino curto, moderado ou longo, tá? Pensou nisso daí, você ainda tem que selecionar se você quer esse treino de forma intervalada ou contínua, tá? Pensou nisso aí você vai selecionar movimentos, quais cargas você quer trabalhar, se você quer que seu aluno faça muitas repetições com carga mais baixa, se você quer que seu aluno faça poucas repetições com carga alta, né? Aí vai variar de acordo com o objetivo do seu treino. Lembrando, não existe nada, né, nenhum desses modelos, né, que é melhor do que o outro. Todos são importantes, você precisa oferecer todos os tipos de treino para o seu aluno. Geralmente, o aluno não vai gostar de treinar aquilo que ele é ruim. Dá um exemplo de mim. Eu sofro demais em metcons longos. É meu elo mais fraco. Né? Nem por isso eu deixo de treinar metcon longo. Eu só vou sofrer um pouco mais, mas eu vou treinar porque você só fica bom para pilotar uma moto se você montar em cima da moto e pilotar ela lá diariamente. Né? Dirigindo carro você nunca vai ficar bom. Então você precisa fazer aquele tipo de treino para que ele seja eficiente. Se eu fosse discorrer por todas essas áreas de forma específica, né, de força, potência, condicionamento cardiorrespiratório, mais os outros detalhes do Metcon, a gente faria aqui uma sequência de umas 20 aulas aí sobre isso, né? Então, na mentoria do Expert Manager, você vai ter acesso a um curso completo
onde eu falo exatamente, né, de forma mais esmiuçada sobre tudo isso que eu apresentei para vocês, né, quer saber sobre métodos de treino de força? Lá você vai ter um monte de métodos de treino de força para você aplicar nos seus programas de treino. Quer saber como que você constrói um treino de potência? Né? Lá você vai ter um monte de mecanismo também te ensinando isso. Né? Quer saber mais ferramentas que você tem que saber, que você tem que decifrar dentro de um Metcon? Lá também você vai ter um monte de ferramentas em relação a isso. Aqui o meu objetivo é criar uma inquietude de forma simples para que você consiga pegar um programa de treino funcional, consiga interpretar ele melhor, ou você consiga, né, inicialmente criar um bom programa, tá bom? O segundo ponto do meu conteúdo que eu quero abordar com vocês aqui, ele diz respeito a uma coisa muito importante dentro da nossa profissão, dentro da nossa área, que é o atendimento, que é a gestão de aula. E aí, é relevante a gente pensar, você pensar assim em como você profissional quer se posicionar dentro do mercado. Se você quer ser, né, aquele professor que é reconhecido porque você é animador de festa, que todo mundo na academia ama tomar uma cerveja com você no barzinho lá perto, mas não te contrata como personal, ou se você quer realmente ser um profissional que é reconhecido pelo seu conhecimento, por aquilo que você faz. Se a sua opção for a 2, você vem comigo aí que não tem como dar errado, tá? Então, assim, quando a gente diz respeito a atendimento, vai muito além da sua personalidade, da sua educação, né? Existem também alguns procedimentos, né? Alguns não, inúmeros procedimentos que eles podem ser, né? Que eles devem ser adotados, que você vai ser mais assertivo no contato diário com o seu cliente, né? Vou discorrer sobre 3 aqui que a gente traz na mentoria. O primeiro deles, que é o perfil comportamental, o perfil DISC, né? Você vai, de uma maneira bem simples e eficiente, você vai categorizar, né? O PH fala muito bem desse conteúdo, você vai categorizar os seus clientes, né? Através do comportamento dele, e aí a partir do comportamento, de saber qual é o perfil do seu aluno, você vai conseguir tomar atitudes mais assertivas. E eu vou te ser sincero, uma atitude assertiva que ela pode definir a sua venda ou o seu produto ali, né, ou a sua aula inaugural ali, a sua aula experimental para algum cliente. Se você, por exemplo, pegar um cliente que ele tem um perfil diretivo, o perfil diretivo, por exemplo, é um tipo de cliente que ele odeia toque, que você pega nele. Então, se durante uma aula você toca várias vezes nele, você já vai criar um distanciamento. Com certeza isso aí vai ferir, não necessariamente ele vai falar isso para você, né? Então, olha tanto que é uma coisa simples e que vai fazer muita diferença. Então, você entender e se adaptar, né, ao perfil do cliente, você sempre vai acertar. E uma aula experimental, ela é crucial para você ser ou não contratado como personal trainer de alguém, ou você cativar alguém para treinar na sua turma da academia ou treinar na sua academia, tá? O outro ponto que eu gosto de abordar é uma coisa que a gente chama de 3 momentos, né? O que são esses 3 momentos? São momentos que você, né, são procedimentos que você adota, né, nos momentos ali de uma aula, onde você consegue adotar algumas estratégias que você consegue ser mais assertivo no processo de atendimento. Como, por exemplo, né, aprender a cumprimentar os alunos. Como que você vai cumprimentar? Chamando pelo nome, o lance do toque, pegando na mão, né, dando um murrinho. Que jeito você vai fazer? Fazendo um hi-fi? Como que você vai fazer, né? Com cada tipo de cliente? Vai só falar no microfone? Já vai chegar direto para expor o seu conteúdo, né? O treino do dia? Então, esses mecanismos, eles fazem diferença dentro do processo de toda a aula. O que você vai ter que fazer em cada fase da aula. Exemplo, a última fase da aula, o último momento que a gente trata é o momento do comprometimento, do comprometer. O que é o comprometer? Você criar, né, uma estratégia onde você joga uma sementinha ali no aluno para que ele volte no dia seguinte. E aí eu ofereço uma série de ferramentas também para que você consiga atrair o seu cliente na aula seguinte. Então, assim, o simples fato de você perguntar para ele como que foi aquela aula, como ele se sentiu, você já quebra o gelo para entrar, né? E aí você convida ele, você tenta criar um comprometimento com ele para que ele retorne na sua aula no dia seguinte, tá?
O terceiro e último ponto que eu gosto de abordar nessa parte de gestão de aula é uma coisa assim que mudou a minha forma de dar uma aula, principalmente uma aula coletiva. Hoje, como personal trainer, eu tenho poucos alunos no formato individual mesmo. O meu carro-chefe mesmo são pequenos grupos, né? Então eu trabalho sempre com pequenas aulas coletivas. E essas ferramentas, essas habilidades, elas me ajudam muito nesse processo de atendimento. Então são 6 habilidades que ela vai tornar você como treinador, como professor, um professor de excelência. Quais são essas habilidades? É a habilidade de ensinar, de observar, de corrigir, presença e atitude, gerenciamento de grupo e demonstração. Um exemplo bem rápido aqui para não alongar demais, porque esse aqui também dá várias aulas só sobre esse conteúdo. Bom, então o que eu vou procurar fazer aqui agora para vocês? É tentar explicar bem brevemente, né? Como falei anteriormente, é bem longo esse conteúdo. Lá na mentoria, nos cursos da mentoria, eu explico detalhadamente, passo a passo, o que é cada uma dessas habilidades, mas eu vou tentar aqui resumir de forma bem precisa para vocês, tá? Então vamos lá, a habilidade de ensinar. Ela diz respeito à forma, né, que você aborda o seu conhecimento e o transmite, né? O bom professor não é aquele que fala mais bonito. O bom professor é aquele que é compreendido, tá bom? Então você tem que pensar que você tem ali dentro de uma turma diferentes profissões, né? Diferentes pessoas. Então eles não têm obrigação de conhecer, de saber o conhecimento técnico do treinamento funcional. Então você tem que saber explicar, você tem que ser entendido, ser compreendido. Uma frasezinha que eu vi aí essa semana que eu achei bem bacana é assim, ó. Se você conseguir explicar, né, um exercício usando apenas 7 palavras, você é um excelente profissional, né? Se o aluno conseguir entender só com essas 7 palavras, você é rápido, objetivo. Você tem ali um bom cartel de ferramentas, né? Você vai ser bem reconhecido pelos seus clientes. Então pense nisso. Ensinar não é só o que você sabe, é a forma como você transmite esse conhecimento, tá? Observar. Observar diz respeito às estratégias de observação. Como que você vai olhar o seu aluno executando determinado movimento, né? Em que ângulo que você vai ficar, como que você vai atuar primeiro. Se você está numa turma grande, como que você vai agir naquela turma grande para você conseguir fazer com que todos os alunos se sintam atendidos. Corrigir, né? É a maneira que você vai agir após a observação, né? O aluno está executando um movimento ali todo torto, né? Todo errado. Como que você vai fazer? Como que você vai abordar esse cliente? Quais são as estratégias? Primeira coisa, eu já adianto para vocês. Você não vai chegar lá usando esse termo falando que o movimento dele está errado, tá? Você vai chegar elogiando ele. A partir desse elogio, você entra com o seu processo de correção. Fulano, tá bom demais, mas vamos fazer isso aqui para melhorar? E aí você entra, né, com frases, né, precisas e específicas, que são as dicas, né? Uma dica boa é aquela dica que dá certo, não a mais parafraseada, lá, a mais enfeitada, lá, emperiquetada, tá bom? As outras 3 habilidades, elas vêm para um campo um pouco mais macro. Vou falar agora sobre o gerenciamento de grupo. O que é o gerenciamento de grupo? Como você vai organizar a sua turma, né? Ou como você vai fazer o seu aluno, né? Se você está dando aula para um aluno só, para ele se sentir bem dentro de uma sala de musculação, por exemplo. Vou dar um exemplo básico aqui do que eu estou querendo dizer com isso. Vamos supor que você está numa sala, você está com um aluno só e você está numa sala de musculação dando um treino de força para ele lá. Aí você chega lá numa cadeira extensora, num leg press. Você chega num leg press e você coloca lá e você quer trabalhar um método de treinamento onde ele vai gastar muito tempo naquele leg press ali. Hoje em dia não existe revezar, a gente está em pandemia e tudo. Mas no antigo normal é comum que os alunos revezem os aparelhos da academia. E se você vai ficar durante muito tempo ali, volta e meia vai chegar alguém perguntando se pode revezar, tentar revezar com vocês, enfim, o treino não flui. Se ele for um aluno de perfil social, só isso aí já vai incomodar ele. Então não adianta nada o seu treino ser lindo e maravilhoso se a execução dele não funcionar, se ela não atrelar bem. Se você dá uma aula coletiva de treinamento funcional, a simples maneira como você organiza os alunos ali dentro da sua aula vai fazer a diferença na qualidade dela. Quer ver um exemplo bem simples nisso?
Se você vai passar o ensino de um movimento, você deixa os alunos, todos eles aleatórios, né? Eles começam às vezes a bater o equipamento um no outro ou não executar o movimento porque ele está preocupado com o colega que está de lado, eles não vão te ouvir bem, né? Se você deixa os alunos saltar a corda, cada um de um jeito, você não consegue caminhar na sala. Então, gerenciar um grupo de pessoas é você pensar na organização macro da sua aula. Como que você vai fazer? Eles vão ficar em fila, eles vão dividir o material que jeito, o treino vai rodar daqui para lá ou de lá para cá, como é que vai funcionar? E aí, obviamente, quanto maior a sua turma, mais critérios você tem que ter para que a sua aula seja uma experiência agradável para eles. Penúltima habilidade, a habilidade de presença e atitude. Essa habilidade, ela diz respeito à sua personalidade e como você vai atuar com ela no seu dia a dia. Então, assim, não é você pensar que o bom professor é aquele mais alegre ou aquele que ama falar sobre o seu conhecimento técnico. Você tem que pensar assim, ó, que uma boa presença e atitude é, primeiro, você ser notado e reconhecido, e é você saber, né, entender os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Então, por exemplo, aquilo que você já tem de bom, você tem que tomar cuidado para você não extrapolar demais. Por exemplo, eu amo explicar e falar muito, né, esmiuçar muitas coisas. Então, sempre nas minhas aulas eu tomo muito cuidado para eu não falar demais, né? Por outro lado, eu sou um professor mais sério, né, mais focado no treino em si. Então eu tento desabrochar um pouco mais meu lado mais interativo, mais brincalhão, vamos dizer assim, né? Então assim, é você pegar aquilo que você tem muito forte em você e não deixar exagerar demais, e aquelas limitações você não negligenciar elas, você sim tentar se desenvolver. Falando de mim mesmo, eu sou extremamente tímido, né? O simples fato de falar em frente a uma câmera é uma coisa que traz uma dificuldade muito grande para mim. Mas eu vou melhorando, vou lutando contra isso para que eu consiga, né, ficar melhor do que eu era há um tempo atrás. Eu olho hoje, tá fazendo agora 9 anos que eu conheci o treinamento funcional, mais especificamente o CrossFit, que eu pratico e sou professor de treinamento funcional. Se eu olhar as minhas aulas lá atrás, eu preciso ver uma evolução, né? Eu preciso ver o quanto que eu melhorei. E às vezes eu olho lá atrás, eu tenho até um pouco de vergonha do jeito que era. Mas que bom, né? Que eu saí daqui e caminhei para cá. Ruim é se eu tivesse piorado ou se eu não tivesse melhorado nada. A última habilidade diz respeito à demonstração. Quando eu falo demonstração, é demonstração do movimento mesmo, do exercício. É você pensar que todo movimento ele precisa ser demonstrado. E aí, quando você for demonstrar, você tem que tentar mostrar com a melhor mecânica possível, né? Se você tem alguma limitação, se você não consegue executar aquele movimento muito bem feito, você precisa passar isso para o seu aluno. Mas nunca deixe, né? Você precisa falar, ó, eu não tenho tanta mobilidade, estou meio frio, eu quero que o seu movimento fique melhor que o meu. Os nossos alunos, na sua grande maioria, eles são muito visuais, então eles vão entender muito pelo movimento que ele está vendo. Então, se você faz alguma coisa, eles vão tentar te imitar da maneira mais fiel possível, tá? Então, só você pensar nisso, você dar importância nisso, né? Ensinar, observar, corrigir, gerenciamento de grupo, presença e atitude e demonstração. Todas essas habilidades, elas são importantíssimas para que você consiga prospectar dentro da sua aula. Bom, então, para finalizar, o que eu queria deixar mesmo de mensagem aqui para vocês? O bom professor, o bom personal, né, é aquele que consegue atingir o mais alto grau de profissionalismo, tá? A nossa profissão, ele exige isso, né? Nós não somos recreadores e nada contra os recreadores, mas até mesmo se você for um animador de festa, você precisa ter aquilo ali fazer aquilo ali com profissionalismo. Então, o que eu procuro trazer para vocês é você entender o aspecto técnico da montagem de um programa de treino funcional junto com a gestão de aula, que é você dar, né, conseguir dar uma boa aula. Então, você precisa ter o conhecimento científico atrelado à forma como você consegue transmitir, passar esse conhecimento científico. E se a gente está aqui há, sei lá, às vezes, né, menos de 1 hora aí, a gente viu tanta coisa, imagina que você pode ver isso aqui de forma detalhada em um curso feito exatamente para alavancar a sua carreira como personal trainer, tá bom?
Então, se você chegou até aqui, queria muito agradecer a sua atenção, o seu comprometimento aí com a sua profissão, né? Comigo e com a sua profissão, e espero que o nosso contato esteja só começando. Qualquer coisa aí que estiver ao alcance, eu estou à disposição, vou poder ajudar com o maior prazer do mundo. Ah, e um outro detalhe. Ontem vocês falaram, vocês assistiram uma aula só sobre mercado, sobre business, né? Essa parte de vendas e negociação com o Head Coach PH. Hoje a gente viu uma parte sobre programação e gestão de aula, e amanhã a gente fecha o nosso tripé de sucesso, né? O Head Coach Rasta, né? O Rodolfo, ninguém conhece o Rasta como Rodolfo, mas o nome científico dele é Rodolfo. Ele vai trazer um conteúdo muito bacana para vocês aí sobre aspectos práticos, né? Onde você vai aprender a técnica, como ensinar determinado movimento, né? Com técnica, o que você tem que fazer primeiro, qual que é a sequência pedagógica do ensino de cada movimento. Então fica ligado aí, não perca e valeu!